caros alunos. Iniciemos uma aula de filosofia. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre o personalismo. O que é o personalismo? Olha, como filosofia, o personalismo ele surgiu na França. Não se trata, na verdade, de um sistema filosófico, mas de uma filosofia que tem como ideia central, como o próprio nome já diz, né, a noção de pessoa, na sua individualidade, na sua não objetivação, na sua liberdade, na sua criatividade, responsabilidade, inviolabilidade, né? Então, o termo personalismo ele já havia sido utilizado antes, mas não com toda essa gama de sentidos, né? Era basicamente no início do século XX ali, com Charles Renouvier, para indicar uma concepção filosófica que buscava salvaguardar os direitos, dignidade e o valor da pessoa humana, tentando superar o idealismo hegeliano e o positivismo naturalista. Mas o personalismo ele vai ganhar um espaço muito maior a partir ali de 1930, né, com Emmanuel Mounier. O personalismo com ele vai ganhar uma dimensão muito maior. Por quê? Ele vai fundar uma revista chamada Esprit, uma revista francesa que se reuniu pela qual se reuniam vários pensadores, tentando fugir algumas ideias. Por exemplo, a ideia de personalismo, que tem essa gama de conceitos que eu falei agora mesmo, né, com uma ideia de solidariedade, ou seja, aquela ideia de que não vai ficar preso no indivíduo, nem também só preso na sociedade. Eles tinham uma atitude subversiva em relação à ordem econômica, mas também consideravam inviável algumas concepções, por exemplo, o coletivismo totalitário marxista, que, segundo eles, aniquilaria o indivíduo nas estruturas econômicas da história, né? Ou o individualismo, né, do existencialismo, que, segundo eles, exatamente traria uma ideia de solipsista, né? Então, nós poderíamos dizer que eles buscavam um meio termo. Só que, lógico, existem algumas interpretações equivocadas, né, nessa ideia. Por quê? Começa o marxismo, né? Em várias de suas vertentes, ele não tem uma tendência positivista que aniquila o papel do indivíduo. Em algumas vertentes marxistas, pelo contrário, o indivíduo tem um papel fundamental. Né? E também o existencialismo, que, como posteriormente Sartre vai mostrar, não ficava restrito a um solipsismo individualista, mas envolvia toda a humanidade. Então, apesar dessas interpretações equivocadas, a tendência personalista é interessante. Por quê? Porque era uma contestação daquilo que estava sendo dito até então. O personalismo ele buscava um certo testemunho de uma verdade em todas as circunstâncias. Ele evitava se ligar a particularismos, né? Nós poderíamos dizer hoje, né, que ele evitava de se ligar à direita ou à esquerda, né? Ele nasceu e se desenvolveu como um movimento feito de ideias, de críticas, estímulos, controvérsias, iniciativas. Ele não queria se esclerosar na forma de um partido político, por exemplo, né? Bloqueado, por exemplo, a partir de uma ideologia fixa ou aprisionado por uma máquina burocrática. Nada disso. Ele queria ser livre, né, para desenvolver suas ideias e ser fiel à verdade. Lembra um pouco Aristóteles, né, quando eu mostrava na aula em algumas aulas anteriores que para Aristóteles você não teria uma forma ideal de governo, porque toda forma de governo pode acabar sendo corrompida. Né? Por exemplo, eu falava que na democracia nós podemos acabar chegando a uma demagogia. Né? Na monarquia nós podemos acabar chegando a uma tirania. Na aristocracia você pode acabar tendo uma oligarquia. Então você pode ter uma corrupção nas formas de governo. Né? Então Aristóteles fala, não tem nenhuma forma de governo ideal. Por isso, o personalismo não queria se filiar a nenhum tipo de forma de governo ou de ideologia, assim por diante. Ele vai surgir como uma análise do mundo moderno, principalmente a partir das crises enfrentadas no século XX, em especial a crise de 1929, que pôs fim àquela ideia de uma revolução em curso, que só teria como destino só a prosperidade, né? Ou seja, o ser humano está ali evoluindo e tal, de repente vem a crise, né? Interessante que ele vai surgir logo depois da Primeira Guerra Mundial, mas antes de várias atrocidades que foram acontecendo posteriormente, com a Segunda Guerra Mundial, com a Guerra Fria, com os conflitos imperialistas, com totalitarismos. Né? O personalismo ele apresentava métodos de ação para operar as transformações no mundo, em um contexto político e social marcado pelo pessimismo. As pessoas estavam ficando pessimistas diante de tantas coisas ruins que estavam acontecendo naquele momento. Né? O ensaio de Mounier, chamado Personalismo e a Revolução do século XX, nós vamos ter ali algumas normas, né, da estratégia personalista. Nós vamos falar aqui rapidamente dessas normas, né, mas eu não vou focar aqui em Emmanuel Mounier, não. Na próxima aula nós vamos voltar especificamente sobre Emmanuel Mounier. Aqui eu vou falar sobre essas normas que ele vai traçar da estratégia personalista. Então vamos lá, olha. Como é que ele vai falar nesse livro? Né? O personalismo e a revolução do século XX. Olha, primeira norma.
pelo menos como ponto de partida, uma posição de dependência em relação aos partidos e aos agrupamentos constituídos torna-se necessária para uma nova avaliação das diversas perspectivas, sem com isso se afirmar uma posição anárquica ou um apoliticismo de princípio. Além disso, onde quer que a adesão do indivíduo a uma ação coletiva deixe esse indivíduo uma liberdade de ação suficiente, ela deve ser preferida ao isolamento. Ou seja, ele vai evitar, a princípio, a adesão a uma ideologia exatamente para não ser aprisionado, né? Como o princípio não é uma força absurda ou mágica, a simples afirmação dos valores do espírito periga ser enganosa quando não se acompanha de rigorosa delimitação da atividade e de seus meios. Ou seja, nesse segundo ponto aqui, ele está querendo evitar o quê? É que a gente comece a viajar na maionese, né? Não pensar de forma prática, né? Ou seja, é a ideia de que você não busca algo mágico, né? Algo absurdo, mas algo que está encarnado na realidade, né? Terceiro ponto, a união estreita entre o espiritual e o material implica em que toda questão deve se levar em conta toda a problemática, que vai dos dados vis aos dados nobres, com extremo rigor, tanto em um como em outro sentido. A tendência à confusão é o primeiro inimigo de um pensamento que parte de ampla perspectiva. Quarto, o sentido da liberdade e do real nos impõe que, na investigação, nos libertemos de qualquer a priori doutrinário e estejamos positivamente prontos para tudo, inclusive a mudar de direção para permanecer fiéis à realidade e ao próprio espírito. Tem tantas pessoas que ficam presas à sua verdade, né? Como se a verdade fosse relativa, né? Como se eu tivesse a minha verdade e ela fosse incontestável e eu não pudesse nunca reconhecer estar errado em algum momento, né? 5. A cristalização compacta da desordem no mundo contemporâneo levou alguns personalismos a definirem-se como revolucionários. O sentido da continuidade histórica nos impede de aceitar o mito da revolução como tábula rasa, já que uma revolução nunca deixa de ser uma crise morbosa, que não leva automaticamente a uma solução. Revolucionário significa uma coisa muito simples, mas também significa que não se remedia o caos tão radical e tão tenaz de nosso tempo sem contramarcha, sem profunda revisão de valores, sem reorganização das estruturas e sem renovação das classes dirigentes. Ou seja, a gente aqui vai ter uma revolução. Toda revolução implica na crise. A crise em si não é algo positivo, né? É algo negativo. A solução ela não vem com a revolução, ela vem após a revolução, né? Então, que ele vai falar, olha, o revolucionário significa uma coisa muito simples, mas também significa que não se medir o caos tão radical e tão tenaz de nosso tempo sem contramarcha. Ou seja, o personalismo vai tentar trazer uma solução, ou seja, ele vai surgir com a crise, mas ele não vai se fixar na crise, né? Tem pessoas que pensam que a revolução ela tem que se fixar na crise, mas a crise em si não é algo bom, né? E a revolução em si também não é algo bom se ela não traz uma mudança, uma transformação radical. Para Mounier, por estar inserida no mundo, a pessoa ela vai sofrer ações dos outros e age transformando aquilo que está à sua volta. E, por consequência, transformando a si mesma. Lembra um pouco Sartre no Ser e o Nada, né? Quando ele fala exatamente do ser para si, para outro, né? E na última parte do Ser e o Nada, que ele vai trazer exatamente essa ideia de liberdade. Bom, gente, eu não vou voltar aqui em Sartre, né, porque nós estamos falando de Mounier, né, mas eu sempre tenho essa tendência. Mas aqui, na próxima aula, nós vamos falar de Emmanuel Mounier, focando exatamente na vida e na sua obra, né, e na sua perspectiva personalista. Até a próxima aula.